Um rei imortal aterrorizante, bem como um justo cavaleiro da luz. Nosso protagonista Sung Yun acha que eles estão brigando demais. No entanto, é apenas uma apresentação, e provavelmente é assim que deve ser. Embora aquele pobre sujeito que está assistindo de seu cubículo também seja ele, não é? Como chegamos a esse ponto? Em uma manhã bem cedo, um homem decidiu ser incomodado. Alguém corajosamente bateu à porta. O homem o cumprimentou e disse que era do Departamento de Controle de Habilidades Especiais, do Departamento de Realocação e Investigação. Sung Yun não estava nem um pouco feliz em vê-lo e até se esqueceu de lavar o rosto. O homem disse que, se ele procrastinasse seus poderes, ele deveria informar ao Departamento de Controle de Habilidades Especiais. Sung Yun estava conversando com um estranho pela primeira vez em 6 meses. Mesmo que essa comunicação tenha sido a mais breve possível, isso significa que, nos próximos 6 meses, ele terá que abrir a porta da frente. Fazia 2 anos que ele não saía de casa. Alguns podem chamá-lo de patético, e outros podem se maravilhar com sua fraqueza. O cara é uma vítima desse mundo distorcido. Mas parece que há algumas notícias de última hora para esta noite. Os bombeiros estão atualmente combatendo o incêndio no shopping center. Há relatos de que o incendiário é um ser desperto, que ateou fogo em tudo antes de entrar no outro mundo. Durante a noite, todas as pessoas, uma a uma, começaram a despertar habilidades misteriosas conhecidas como habilidades especiais. Ao acordar, as pessoas são transportadas à força para outro mundo por 24 horas. Eles só podem voltar a entrar se cumprirem determinadas condições, mas apenas alguns conseguiram voltar com vida. E, em desespero, os despertos começaram a cometer crimes sem sentido antes de entrar no outro mundo. Há 2 anos, um homem perdeu a família e a perna por causa das palhaçadas de um desses bastardos. Sung Yun chegou a ter determinação para tentar se levantar, mas foram apenas tentativas patéticas. Nada funcionou para ele. O garoto se perguntava por que tinha tanto medo de sair de casa. Se ele tivesse um pouco mais de determinação, talvez algo mudasse? Se ele pudesse sair daqui e ir para algum lugar. De repente, o sistema caixa apareceu e notificou que uma distorção de medição havia sido detectada. O despertar de uma habilidade única havia começado. O garoto ficou chocado. Era realmente assim que esse despertar funcionava? Sua habilidade despertada é chamada de Avatar. Faltam 24 horas para a transição para o outro mundo. Sung Yun não acreditou e pensou que fosse algum tipo de piada ou engano. O sistema o notificou de que, se ele não entrasse no portal de realocação dentro do prazo, teria que usar a realocação forçada. O rapaz começou a entrar em pânico e correu para seu armário, precisando se vestir bem. Ele ouviu dizer que leva cerca de 1 ano para voltar. E como o tempo é 10 vezes mais lento no outro mundo, então, ele passará 10 anos tentando voltar para casa. Será que ele vai sobreviver? O sistema notificou que o indivíduo tinha 3 minutos para se mover. Sung Yun vestia-se bem e carregava uma mochila grande com roupas e suprimentos. O garoto olhou para o cronômetro e segurou a cabeça. Ele não podia nem sair, e agora isso estava acontecendo. Ele não tem poderes ou habilidades. Como ele sobreviverá em outro mundo? De repente, Sung Yun se lembrou de que tinha uma habilidade especial. Ele decidiu ver o que conseguia e gritou: ativar a habilidade do Avatar. Seu avatar apareceu na frente dele, exatamente como ele. O avatar espelhava seus movimentos. Ele viu tudo que Sung Yun vê. O cara ficou tonto ao tentar se mover e controlá-lo. Aparentemente, mover-se ao mesmo tempo é impossível para eles. O sistema notificou de que ele tem 1 minuto para se mover. Se ele não entrar no portal, será removido à força. Em uma situação como essa, o avatar não é nem mesmo necessário. Sua habilidade é tão inútil quanto ele. Se ao menos alguém pudesse se oferecer para deixar este mundo em seu lugar. A lâmpada do cara se acendeu novamente. Ele decidiu enviar seu avatar em seu lugar. O sistema notificou que a identidade da pessoa acordada havia sido confirmada e que o movimento havia começado. A mudança havia começado. E o cara ficou muito feliz ao ouvir isso. O portal de realocação confundiu o avatar com ele, mas algo deu errado. O sistema notificou que a dimensão da Alteric está completa. Apenas o avatar deveria se mover, e acontece que ele também está lá. No entanto, ele pode voltar à Terra por meio da opção Retorno, na loja de Karma. O Karma pode ser obtido por meio de aventuras. Portanto, ele não está lá. Está apenas vendo as coisas pelos olhos desse avatar. Ele está começando a se sentir muito enjoado, precisa urgentemente esvaziar o macarrão de ontem. De repente, ele se viu em seu apartamento.
Sung Yun reagiu rapidamente e foi ao banheiro. O fato de ele ter sobrevivido à transferência é um bom sinal. Ele decidiu convocar seu avatar. Sung Yun está desesperado. O que ele deve fazer com essa habilidade inútil? O sistema notificou de que ele havia recebido uma nova conquista. Ele retornou à Terra sem usar a loja de karma. O cara desbloqueou a conquista. Uma vez por dia, ele pode viajar para onde estava antes de usar o portal. Seu karma aumentou e, assim, ele se tornou o primeiro desperto a retornar em tão pouco tempo. Sung Yi obteve 1.910.213 pontos de karma. Ele recebeu pontos por uma única vez em um período de 10 anos. O karma é acumulado de acordo com a influência que uma pessoa tem no outro mundo. Boas ou más ações, assassinato ou trabalho honesto, não importa. O karma acumulado pode ser usado para melhorar as habilidades ou retornar à Terra. O garoto achou que era algum tipo de engano. E se ele tivesse que ir para outro mundo? No entanto, não é que ele não soubesse que funcionaria. Então não há diferença. Sung Yi está no chão. Portanto, voltar é inútil. Mas há uma oportunidade de elevar seu status. O rapaz ficou muito curioso sobre o que havia nessa seção. Ele viu a cláusula de regeneração e ficou parado no lugar. Sung Yi aumentou sua capacidade de regeneração e pagou 10.000 karmas por isso. Ele imediatamente sentiu algo em suas pernas. O ferimento desapareceu diante de seus olhos. A dor em sua perna era mais do que apenas um incômodo para ele. Esse ferimento marcou sua despedida da família, e é por causa dela que o cara não sai do quarto há 2 anos. O sistema notificou que sua capacidade de regeneração havia ultrapassado o nível padrão 1. Com os pontos que recebeu, ele aumentou seu karma e conseguiu curar sua perna, mas ele ainda tinha um pouco de karma sobrando. E ele estava se perguntando onde mais poderia usá-lo. Sung Yun decidiu melhorar as habilidades de seu avatar por 300.000 karmas. Ele tem o corpo de um homem de verdade. Tudo isso graças ao treinamento intenso. Depois que o avatar despertou, sua consciência se dividiu em duas, permitindo que ele se movesse livremente, e também ganhou uma nova habilidade, melhorando suas habilidades com armas. Ele podia escolher as informações que chegavam até ele. Isso significava que Sung Yun não apenas se livraria da desorientação, mas também não sentiria nenhuma dor, mesmo que o avatar se machucasse. Acontece que ele pode ir para outro mundo sentado em casa, enrolado em um cobertor xadrez. Ele tem a capacidade de controlar o avatar, exatamente como no jogo. E essa não é a única mudança, pois agora existem até 3. O número de avatares dele aumentará à medida que ele evoluir? Quero dizer, ele pode ficar muito confuso. Portanto, ele precisa decidir os nomes. Chamá-los de avatares não é uma boa ideia. Ele olhou para o que estava em sua mesa e viu um café chamado Hans. Seu nome agora é Hans, sua habilidade geral é Centro Mental, Super Regeneração, e sua habilidade individual é Atração de Mana. Observação: o primeiro avatar de Sung Yun, e o segundo ele deu o nome de Ketchup, Hans. As habilidades gerais são Centro Mental e Super Regeneração. As habilidades individuais são a capacidade de sobrevivência e ele é o segundo avatar de Sung Yun. Atração de mana e capacidade de sobrevivência, mas sua aparência é terrível. O rapaz se perguntou se já estava na hora de concluir sua missão mais esperada. Ele ordenou que Heinz pegasse todo o lixo acumulado durante o ano e o levasse para o mundo do outro lado da porta. Sung Yun não estava nem um pouco preocupado, pois o centro mental estava funcionando normalmente. E Hans foi enviado para o outro mundo pelo cara. Já era noite lá, nessa floresta aparentemente pacífica. Era como se não houvesse uma alma sequer à vista. Mas, de repente, ele viu uma pantera enorme à sua frente e quase borrou as calças. A fera se lançou sobre ele, mas o rapaz tinha sua adaga com ele para essas ocasiões. Tudo aconteceu exatamente como Sung Yun esperava. Ele não sente medo ou dor alguma. Em resumo, é exatamente como no jogo. Ele apenas controla o Hans. Mas por que isso é tão difícil para ele? Talvez porque ele não esteja realmente animado. Ele estará em grandes apuros se ficar aqui e encontrar outro monstro. De repente, ele percebeu que havia um vilarejo próximo e decidiu ir direto para lá. Um homem cumprimentou o viajante. Ele é um ancião da aldeia. Ele estava caminhando por uma trilha na floresta que, àquela hora, estava repleta de monstros. Hans respondeu que havia encontrado um e que agora tinha feridas por todo o corpo. O rapaz perguntou se poderia passar a noite na vila. O ancião respondeu que é claro que eles deveriam ajudar uns aos outros. Esta é a primeira vez que o homem vê tais roupas e equipamentos. Certamente ele deve ter vindo de muito longe.
Hans respondeu que havia se perdido um pouco, andado e andado e andado, e agora estava lá. O ancião ficou satisfeito por conhecer um rosto novo há tanto tempo e sugeriu um drink na taverna. Hans até recebeu um quarto e, quanto mais tempo ele fica aqui, mais ele acha que as pessoas são muito gentis. Há quanto tempo ele não se sentia tão feliz em socializar? Até mesmo tomar alguns drinks. Foi um bom dia para ele. Sung Yun decidiu deixar Hans tirar um cochilo. O cara adora isso. Está comendo frango depois do banho e também está viajando pelo mundo. Beleza. Ele está um pouco envergonhado na frente de Hans. Seu clone agora está treinando para usar sua capacidade de sobrevivência. O cara não sabe quando terá que enviá-lo, então deixe-o estudar. Tudo isso é ótimo, mas não importa o quanto seus clones trabalhem, ele precisa descobrir mais sobre o que está acontecendo no outro mundo. Que tipo de lugar é esse, afinal? Sung Yun acha que será um grande líder. De repente, ele sentiu uma sensação sinistra. Será que algo sério havia acontecido? O sistema notificou que o avatar Hans está morto. Todas as habilidades e dados adquiridos pelo avatar serão redefinidos. Hans morreu naquele vilarejo, ele deveria esperar por isso. Talvez aquele velho tenha feito isso. Talvez ele tenha colocado algo na bebida. Foi uma atitude imprudente da parte dele. Mas ele voltou a se conectar com seu avatar. O velho pensou que Hans seria útil, mas na verdade ele não era nada. O homem ao lado dele respondeu que isso foi desagradável. Esse cara tinha conseguido chegar até ele sozinho pela floresta, então o ancião pensou que ele não era fácil. Agora ele é apenas mais um esqueleto de elite. O sistema notificou que a raça do personagem havia sido alterada para morto-vivo. Sung Yun recebeu uma habilidade especial chamada Coração Decomposto. Ele se tornou um morto-vivo, mas graças ao efeito do centro da mente, sua mente não foi danificada. Hans se viu ao lado do resto dos esqueletos. Seria possível que aqueles bastardos tivessem transformado todos os habitantes em mortos-vivos? De repente, a porta se abriu e o homem que estava na taverna ontem entrou. Ele exalou pesadamente. Quanto tempo mais ele ficaria preso nesse buraco? As pessoas que Sung Yun conheceu são realmente magos negros? Por que aquele idiota está olhando para ele? Ele viu o cara recobrar o juízo? O cara não entendia por que aquela junta estava aqui? Por que ele tem que refazer tudo para todo mundo? Deixe o garoto se levantar e ir até lá. Sung Yun percebe que o coração de Hans não está mais funcionando, mas ele quase tem um ataque cardíaco. Ele sente uma força tentando fazê-lo se mover contra sua vontade. Se ele se concentrasse, poderia ignorá-la, mas, no momento, seria melhor obedecer. O cara não entende por que esse velho o está obrigando a checar esses esquisitos. Sen-Yun está muito familiarizado com essa influência. É a mesma força que move seu corpo morto. Será que é por causa da habilidade de atração de mana? Parece que o cara descobriu como ela funciona. Ele acha que tem uma chance de assumir o controle do resto dos mortos-vivos. Uma semana depois, ele conseguiu subjugar um deles, mas o resultado foi muito peculiar. E balançou como um sino para frente e para trás. O cara não conseguia influenciar a multidão. Será que um esqueleto de elite não poderia fazer mais? Sung Yun viu um rato e o pegou. Era o mesmo que estava roendo seus calcanhares durante toda a semana. De repente, ele pensou, o rato é pequeno e rápido. Talvez ele tenha um efeito melhor sobre ele. Ele consegue. Nomeie a ratazana de Alfred e a envie em uma operação chamada Vigilância Noturna. Com a ajuda dela, ele aprende tudo o que precisa saber. A primeira coisa que ele descobriu foi que esse cara choraminga incessantemente. Mas o que há no outro depósito? Ele havia desligado todas as emoções com o centro mental, mas ainda sentia instintivamente. O cara sentiu uma energia poderosa. Parecia perigoso se aproximar mais. Nitik perguntou ao homem, quando o processo de maturação terminará? Por causa do fragmento do Rei Imortal, ele às vezes sente que parte de sua alma é sugada quando vai até lá. O homem disse que o professor fica preso lá todos os dias. Nitik acha engraçado que eles estejam vigiando aqui também. As armadilhas são colocadas não apenas em toda a aldeia, mas também aqui. Assim, nem mesmo um rato consegue passar. Essa era uma informação útil para o tio Sung Yun, mas aquela coisa que ele viu provavelmente era o fragmento do Rei Imortal. Onde mais ele poderia obter informações? Para onde foi o velho bastardo? De repente, sua barriga fofa foi perfurada com mana negra. Era um ancião. O homem ficou surpreso. Na verdade, um simples rato. Ele não podia sentir nenhuma magia negra,
mas o cadáver dela estava cheio de mana negra. A influência da mana fez com que o rato se tornasse morto-vivo? O ancião se lembrou de que havia apenas um lugar que transbordava de mana negra. Ele perguntou aos rapazes se Jeff estava no comando do depósito hoje. Sung Yun pediu desculpas a Alfred. Ele está destinado a se vingar. Que ele o proteja do céu. Jeff entrou no local imundo abrindo a porta com o pé. Quem diria que haveria um rato aqui dentro? O cara estava tão irritado que decidiu descontar nos bandidos. Ele havia quebrado o último dente da raiz da falta. Como poderia agora respirar tranquilamente neste mundo? Jeff pensou. Esse não era o idiota arrogante que falou contra ele? Ele não ameaçou que não o deixaria viver se ele fizesse algo contra sua família? Peça que ele repita o que disse no outro dia. Ah, é isso mesmo, ele não tem língua. Jeff se divertia quando eles conseguiam rastrear todos os bastardos da aldeia. Mas provavelmente o homem sujo deve estar feliz porque sua esposa está aqui. Isso era algo que Jeff definitivamente não esperava. A coisa nojenta se levantou e o mordeu. Ele não percebeu o que havia acontecido com ele e ordenou que parasse. Jeff decidiu ativar sua mana, mas Vifei interrompeu o processo. Sung Yun disse que a vingança deles está apenas começando. É hora de limpar a bagunça. Ele enviou Ans para a aldeia, e o rapaz fez o possível para explicar aos guardas que seu irmão estava hospedado com eles. O homem perguntou o que o fazia pensar que eles deixariam um estranho entrar? Ans pediu a ele que organizasse uma reunião com o chefe da aldeia. O chefe da aldeia se aproximou e perguntou o que estava acontecendo aqui. O garoto cumprimentou o mais velho. Ele acha que seu irmão gêmeo Hans está aqui em algum lugar. Ter 2 avatares certamente seria útil para ele em situações como essa. Graças ao fato de Hans ter afastado o velho, ele obteve facilmente o fragmento do Rei Imortal. Ele está absorvendo energia negra dos mortos-vivos ao seu redor? Ou o fragmento ressoa para repor o que lhe falta? No entanto, tudo aqui parece insanamente forte. Parece que o local onde ele estava antes era um depósito de escória. Esses bastardos serão responsabilizados, agora eles saberão como é. Enquanto isso, Ans explicou ao ancião que eles eram gêmeos e sempre conseguiam saber onde o outro estava. O homem disse que isso era difícil de acreditar. De repente, algo poderoso explodiu. O ancião sentiu que as coisas estavam ruins. Algo com o fragmento. O ancião se transformou em um demônio demoníaco e saiu correndo, atrás do fragmento, e ordenou que os guardas matassem o cara. No entanto, Ans afastou suas pernas tão rapidamente que eles não perceberam nada. Sung Yun fez o possível para interromper o fluxo de emoções negativas. O centro da mente filtra as informações, mas elas chegam com um poder incrível. Ele se perguntou, será que alguém conseguiria suportar isso e permanecer são? O sistema notificou de que sua essência preenche as condições. Ele agora é um mago imortal. Demiliche. A classificação aumentou devido ao poder do fragmento do Rei Imortal. A magia negra escondida no fragmento foi assimilada na essência. Ele também recebeu a habilidade especial de sabedoria demoníaca. Ela concede o dom da magia negra e sua compreensão absoluta. Enquanto isso, o companheiro de Jeff estava esperando por ele do lado de fora. Ele não entendia por que não conseguia lidar com o rato zumbi e agora tinha que lidar com ele. O ancião o lembrou de que ele podia ler mentes. Peça para ele bater e verificar o fragmento. Peça também que ele entre em contato com Jeff. O homem imediatamente gritou para seu companheiro verificar rapidamente o fragmento. Ele gritou, mas ninguém respondeu. Por que ele está em silêncio? Sua boca está cheia ou algo assim? Sung Yun cumprimentou o rapaz e perguntou como ele estava. O tempo está bom hoje, ideal para correr pelado. O garoto não entendia como isso era possível. Como os mortos-vivos podiam falar? Sung Yun disse que ignorar as pessoas quando elas o cumprimentam é indecoroso. Ele não sabe se a sabedoria demoníaca tem algo a ver com isso, mas só de olhar para a magia negra, ele já sabe como usá-la. Seu Yu ordenou que seu esquadrão não deixasse ninguém escapar, que eles matassem todos nessa aldeia. Um ancião apareceu e disse que o cara deveria ser um esqueleto de elite. O que diabos ele fez com o fragmento do Rei Imortal? Sung Yun disse que eles não se viam há muito tempo. Será que ele ainda se lembra dele? Graças a ele, ele perdeu o coração e agora os ratos estão arranhando seus ossos. No entanto, o cara conseguiu encontrar um novo no depósito. Parece ter funcionado muito bem, não é? O ancião Malcolm Locali disse que ele teve a coragem de combinar um fragmento de um rei imortal com um corpo tão insignificante. O homem ativou o dedo da morte e disparou magia negra contra ele. Sung Yun perguntou, ele não tem nenhum pudor?
Não é bom atacar alguém que está falando. Malcolm Glocali lhe disse para calar a boca, pois havia consumido muita energia e recursos durante todo esse ano de amadurecimento. Ele estava tão perto de ganhar o poder que era mais poderoso do que qualquer outra coisa no mundo. Portanto, isso não pode terminar apenas com a transformação de um esqueleto de elite em um Demiliche. Deixe obter um pico de escuridão. O cara se perguntou. Ele está tentando dominar um novato com charas de alto nível? Ele é o único que pode controlar o fragmento. Ele não teria sido capaz de fazer isso de qualquer maneira. O ancião não sabe como o cara conseguiu lidar com a destruição, mas ele destruirá seu corpo e permitirá que ele seja usado para experimentos. Ectoplasma destrutivo. Sung Yun disse que talvez ele devesse parar de dizer as habilidades antes de usá-las, pois isso é muito irritante. Deixe-o morrer, o assassino do Alfred. O ancião se perguntou, será que ele conhecia alguém da aldeia? Será que ele havia se infiltrado neles de propósito? Mas isso não importava mais, ele estava se acostumando rapidamente com a magia negra. Talvez por causa do fragmento? Ele não pode se dar ao luxo de perder tempo aqui, então ele ativa o pacto de aniquilação. As almas dos magos das trevas se dissolveram diante de seus olhos. Ele recolheu a coroa dos quebrados e retornou à morada dos mortos. Sung Yun perguntou. Ele aumentou seu poder às custas das almas dos magos das trevas? O cara teria uma chance de vencer se tivesse todo o poder desse fragmento. Mas agora, apenas deixe-o morrer. As chamas de uma alma encharcada de escuridão. Sung Yun disse que quase adormeceu enquanto dizia isso. É hora de terminar. Graças a ele, mergulhou de cabeça na magia negra e é muito bom nisso. A última coisa que o ancião disse foi como ele poderia ter morrido tão sem sentido. Sung Yun espera que Alfred tenha visto tudo. Ele se certificou de pôr um fim à sua vingança. Então que descanse em paz. Enquanto isso, na igreja, sem Terristar, ao rezar, sentiu medo. A menina procurou o bispo Martim e pediu que ele entrasse em contato com os outros. Ela relatou que havia um sinal da ressurreição do rei imortal vindo do oeste. O homem disse que entendia e que reuniria o conselho imediatamente. A ressurreição de alguém que horrorizou o continente há centenas de anos. Ela não pode permitir que algo assim aconteça novamente. Havia silêncio e devastação por toda parte, com pelo menos algumas centenas de mortos-vivos destruídos. Sung Yun acha que as perdas são sempre repostas, portanto, não há motivo para ficar triste. A coisa mais legal sobre a necromancia é que você pode criar soldados a partir de cadáveres. Ele percebeu que estava sem um braço. Vou ter que pedir aos meus amigos. O cara pegou um dos esqueletos que havia capturado e ativou a super regeneração. O braço se encaixava perfeitamente e ele decidiu começar imediatamente a ressuscitar seu exército. A sabedoria maligna sussurra seu caminho e um fragmento do rei imortal lhe dá poder. É preciso contaminar o poder mágico remanescente no corpo e limpá-lo dos fragmentos de pensamentos. Mas Sung Yun não se saiu bem dessa vez. Parece que precisa de mais prática. Depois de várias repetições, ele finalmente se convenceu. Ele decidiu transformar o ancião em um morto-vivo com alma para extrair informações dele. No entanto, descobriu-se que o homem não tinha alma. De alguma forma, ela havia sido extraída por meio desse círculo mágico. Talvez seja algum tipo de medida de segurança. E seria estranho para eles pensar em algo tão pequeno, dada a escala do que está acontecendo. Mas isso não importa, pois ele pode usar seu corpo. Sung Yun decidiu transformá-lo em um morto-vivo de alto nível, com consciência e boas habilidades de luta. Ele profanou o poder mágico restante em seu corpo. Ele reuniu os pensamentos de Malcolm e fortaleceu sua personalidade. O Mago da Morte disse, esperando por suas ordens. Sung Yun não esperava que ele ainda fosse capaz de falar. Seu nome é Malcolm e ele obedece de agora em diante. O garoto decidiu testar a força de seu crânio. Ele pode ter perdido suas memórias, mas seus pecados não desapareceram. Portanto, ele vai levar a melhor. Sung Yun diz que sua bengala parece boa, que ele a entregue a ele. Aquele jovem zumbi matou Jeff junto com ele. Que ele descanse em paz com sua família. Sung Yun estava se divertindo sentado no apartamento e, mais uma vez, devorou as guloseimas. Ele se perguntava qual era a cotação do ouro hoje e na época deles. Como havia magos vivendo na aldeia, havia muito ouro. Eles haviam acumulado uma enorme quantidade de tesouros. Ele decidiu convocar Hans e dar uma olhada na presa. No entanto, suas habilidades agora estavam muito fracas e ele cancelou a convocação. Sung Yun quase morreu de tanta energia. O que ele deve fazer agora?
Ele deve ligar para Hans. O cara percebeu que precisava fortalecer sua habilidade única primeiro e imediatamente abriu uma loja de karma. À medida que sua habilidade melhorava, o número de avatares que ele podia usar aumentava. Sua força mental excedeu o normal. Ele também adquiriu a habilidade da serenidade. Ela protege a mente de estímulos externos e defende contra ataques mentais. Como ele se sente normal apesar de estar ao lado de Hans, parece que a serenidade também pode ser aplicada a ele, ao contrário do centro da mente. Por um lado, é estranho que ele esteja recebendo as habilidades certas todas as vezes. Quando chegou a hora de vender o ouro, eles correram para a loja de penhores. 2 bolsas grandes e uma mochila de ouro deslumbraram os vendedores. O cara disse para depositar todos os fundos em sua conta. Os funcionários da loja de penhores agradeceram a confiança do rapaz. Sung Yun se despediu e lhe desejou um bom trabalho. Ele escondeu Hans em sua sombra com magia negra, por precaução. Até coloquei uma máscara nele para o caso de eu ter que recrutá-lo, e ela se encaixou bem. De repente, algo explodiu na loja de penhores onde ele havia acabado de chegar. Os bandidos tiraram a sorte grande hoje. Wolfie ficou surpreso com o fato de haver tanto ouro em um lugar tão remoto. O cara disse que eles não tinham tempo para conversar, que precisavam sair daqui. Esses são os vilões, aqueles que cometem crimes usando seus poderes despertados. E há aqueles que protegem os cidadãos de tais cretinos. O cara lembrou de sua tragédia. Wolfman sacudiu o garoto com o punho. Que ele saísse do caminho se quisesse viver. Os guardas provavelmente os localizarão. Não há nada que ele possa fazer. Eles estão dentro do cronograma. Tem bastante tempo. Os guardas chegarão em cerca de 3 minutos. O cara disse que eles só precisavam chegar ao portal. O filhote de lobo se perguntou se não deveria estar aqui. Seu companheiro estava inconsciente. Quem havia feito isso com ele? O menino disse ao filhote de lobo para olhar para frente. O filhote de lobo achou que era um guarda. O menino respondeu que o bastardo não se parecia em nada com Sung Yun não é capaz de nada, mas Hans é um caso diferente. O capitão dos guardas gritou para que seus rapazes se movessem. Eles não podem perdê-los novamente. Ao chegarem ao local, viram que alguém havia lidado com os vilões e desaparecido. Quem quer que fosse, não poderia ter ido longe. O capitão ordenou uma varredura na área. Sung Yun se esticou bem. Às vezes aliviar o estresse dessa forma não é uma má ideia. Heinz, o segundo avatar de Sun Yun com uma habilidade personalizada, capacidade de sobrevivência. O ancião disse que havia uma cidade a leste. Ele finalmente chegou lá. Que esta seja a estreia de Heinz em outro mundo. No entanto, ele achou estranho o fato de a cidade estar tão vazia. Não há segurança na entrada, eles não estão nem um pouco interessados nos visitantes. No beco, Sung Yun avistou 2 rapazes e uma garota. O homem careca disse que a havia avisado. A garota pediu desculpas e deixou que eles lhe dessem mais tempo. Ela e seu irmão mais novo devem pagar a eles 2 pratas, 3 dias para tudo. Se o dinheiro acabar, eles não terão outra opção. Bandidos locais e uma jovem que estava sendo enganada. Ele decidiu ignorar o fato, pois não era da sua conta. A garota estava correndo tão rápido que não notou Sun Yun à sua frente e bateu nele. Ela disse que lamentava o ocorrido e se desculpou. O garoto perguntou. Ela conhecia bem a cidade. Não conhecia? Não havia como evitar. Ele precisaria de um guia de qualquer maneira. A garota regalou os olhos e perguntou quem ele era, chamando-o de tio. Sung Yun respondeu que ele era seu possível empregador e mostrou 2 moedas de prata. Eles não podem discutir os termos? Diana lhe mostrou a pousada, que se tornaria um dos melhores lugares para ele se hospedar. Ela mal consegue pagar as contas e ainda cuida do irmão doente após a perda dos pais, e ela também não tem como pagar a taxa local. Peça que ela vá até ele amanhã, quando acordar. A garota concorda em ser sua guia por 2 pratas por dia. Sung Yun pensará que está fazendo uma boa ação, mesmo que ela queira enganá-lo. Ele ouviu alguém espirrar do lado de fora. Ele acha difícil dormir porque a cama é muito desconfortável. Acontece que a garota ficou do lado de fora durante a noite. Mas por que ela está esperando por ele lá? O cara disse que eu não deveria mais fazer isso. Eu preferiria que ela viesse na hora do almoço. Diana o chamou de tio novamente. Sung Yun já havia dito várias vezes que isso o irritava. A moça perguntou se ele já estava saciado. Ele respondeu que poderia comer um pouco se estivesse com fome. Ela agradeceu e colocou o pão em sua bolsa, provavelmente para levá-lo ao irmão.
Sua cidade é chamada Zantu, uma pequena cidade localizada na extremidade oeste do Reino de Thalia. Sung Yun disse que, em alguns aspectos, ela se assemelha a uma cidade medieval normal. Mas o que significa esse símbolo pintado na parede? Ele está em toda parte. O cara tocou e disse que parecia tinta. Diana respondeu que era sangue. A moça perguntou se ele havia comido sopa de carne de veado ontem. Ele disse que sim. Mas como ela sabia? Diana é muito boa em distinguir odores. Talvez essa seja sua habilidade especial. Sung Yun perguntou o que significava o símbolo. Ela disse que era o emblema da guilda, os magos que controlavam esse lugar. Diana parou abruptamente e disse que estava sentindo o cheiro de algo. É o cheiro de pão recém-saído do forno. Um cara tem que provar. San Riyad se perguntou. Ela não tinha acabado de comer há 1 minuto. Será que já estava com fome? Alguns dias depois, a garota se atrasou para outra consulta por algum motivo. Talvez tenha acontecido algo com ela. De repente, 2 caras que ele tinha visto antes ficaram na sua frente. Eles precisam falar com ele. Sung Yun tirou todas as moedas que tinha sem pensar. Não é muito, mas espera-se que faça pelo menos alguma coisa para ajudar no policiamento comunitário. Sung Yun notou o mesmo símbolo no pescoço do homem careca e nas paredes da cidade. Diana o advertiu para que não pensasse em se esconder nos becos. É melhor sair da cidade o mais rápido possível. Até que ponto ela foi intimidada a ponto de temê-los tanto? O homem de azul perguntou ao homem careca por que ele havia agarrado o pirralho. Ele respondeu que estava fazendo o que lhe foi pedido. Por alguma razão, Sung Yun pensou imediatamente que eles estavam falando de Diana. O cara disse para eles esperarem. Nesse tipo de coisa, o tempo é importante. Se ficar perigoso, ele simplesmente cancelará a chamada. Sung Yun disse que ainda queria saber algo sobre eles. De repente, Diana apareceu por trás e cumprimentou o rapaz. Os dedos dos rapazes já estavam começando a se amassar. No que ele estava tão interessado? Sung Yun respondeu que estava tudo bem. A prata que ele lhes deu era suficiente? Ele acabou esvaziando todas as suas economias, que levou consigo. Sung Yun começou a xingar, pois eles deveriam ter se encontrado há muito tempo. Onde ela estava? Eles ficaram sem jantar hoje. Diana, gaguejando, respondeu que seu irmão mais novo estava desaparecido. Ele tem se sentido melhor recentemente porque finalmente conseguiu comer. Mas agora ela não consegue encontrá-lo em lugar nenhum. Sung Yun se lembrou da conversa que aqueles bastardos estavam tendo. Eles estavam realmente falando sobre o irmão de Diana? O garoto se perguntou se teria sido Varkolak que o havia levado. Ele os ouviu falando sobre uma criança pequena. San Yun disse para não se preocupar tanto. Se eles pedissem um resgate, ele a ajudaria com o dinheiro. Diane disse que Aaron vai morrer agora. Tudo o que eles precisam é de sangue. Dinheiro não vai ajudar. Essa cidade é um depósito com pacotes de sangue vivo para vampiros. Enquanto isso, o vampiro estava olhando ao redor da aldeia afetada. Ele sentiu um cheiro muito forte de mana negra. Será que eles realmente se mataram por causa de um fragmento do Rei Imortal? Ele se arrepende, pois queria destruir o fragmento assim que ele amadurecesse completamente. Ele não tem ideia de quem o roubou. Mas ele sabe para onde está indo. Portanto, não deve ser muito difícil para ele encontrar o ladrão. Todas as organizações são dirigidas por vampiros, inclusive a Varkolak. Mesmo que você tente fugir da cidade, não há como sobreviver. Eles estavam apenas fazendo o melhor que podiam para se manter, tentando dia após dia. Diana disse que ela e seu irmão mais novo acabariam sendo comidos aqui. Sung Yun disse a ela para se acalmar. Se o que ela diz é verdade, eles não têm muito tempo. Deixá-la voltar a cima e dizer para onde eles poderiam ter levado seu irmão? Diana se perguntou, será que ele realmente iria ajudá-la? Por mais forte que o cara fosse, era muito perigoso ir sozinho. Não deixe que ele se preocupe, ele sabe como colocar esses bastardos em apuros. A missão de ajudar a infeliz garota começa. Enquanto isso, os rapazes da guilda estavam jogando cartas no bar. O cara de bandana perguntou onde o careca tinha conseguido todo aquele dinheiro. O outro respondeu que havia roubado um estranho idiota hoje e que havia conseguido um bom lucro. Sung Yun decidiu fazer um jogo com os rapazes e invadiu o bar. O cara de bandana perguntou quem diabos ele era. O homem de camisa azul lembrou-se de que esse era o estranho que eles haviam roubado. Parece que ele está aqui para doar novamente. Mas o que aconteceu com o guarda do lado de fora? Ele jogou uma moeda para ele? Sung Yun disse que não perguntaria 2 vezes. O cara de quem eles estavam falando
Para onde o levaram? O homem perguntou. Ele ficou bravo porque riram dele? Ele tem alguma ideia de com quem está se metendo? Ele sabe de fato que são pessoas que estragam as famílias de outras pessoas apenas para satisfazer seus próprios interesses egoístas. Sung Yun já havia matado um, e faltavam mais dois. Os outros sacaram suas armas e o homem careca gritou. Ele sabe onde está? O cara tem resiliência e super habilidades de recuperação. Portanto, tudo é possível. O cara com a bandana caiu rapidamente em um sono profundo. Ele era o segundo. Ele está usando um colete de armadura coreana com proteção contra facadas. Baldi tentou atacar por trás, mas Sung Yun ativou a barreira mágica. O cara ficou chocado com o fato de ter uma ferramenta mágica. Ele foi a terceira pessoa que Sung Yun eliminou. Foi uma boa ideia trazer um monte de ferramentas mágicas com você. Sung Yun ficou surpreso, pois não havia usado nem a metade delas. Mais pessoas desceram do alto por causa do barulho. O garoto não esperava essa reviravolta. Parece que sua boca grande o colocou em apuros novamente. Sung Yun estava confuso. Ele não esperava que houvesse tantos deles. O cara até esqueceu de sacar a faca enquanto lutava. Ainda bem que tudo se recupera facilmente. Sung Yun perguntou ao homem onde estava o garoto que eles pegaram hoje. O homem respondeu que não diria isso sem mais nem menos. O cara é um forasteiro, certo? Ele não sabe quem o está apoiando. Mas ele vai se arrepender. Logo seu chefe chegará e, quando vir o que aconteceu aqui, sua vida estará acabada. Sung Yun agradeceu ao homem pelas informações. É melhor ele cuidar de sua vida. O menino entrou em um dos quartos e viu o menino. Aaron pediu para ser poupado. Sung Yun disse ao garoto para não ter medo. Sua irmã pediu para ser salva. Ele explicará tudo em detalhes quando eles saírem, mas eles precisam se apressar. Um morcego entrou pela janela. Parece que é o vampiro. Ele perguntou quem era ele para tocar em sua comida e em seu restaurante. Quem é ele? Do juramento de desobediência. Ou talvez o irmão dessa criança. Sung Hyun respondeu que ele era apenas um estranho que havia sido roubado por seus homens. O vampiro disse que era muito chato. Ele prefere meninos como alimento. Portanto, não se preocupe, ele morrerá aqui. Sung Hyun imediatamente cobriu o garoto com seu corpo. Parece que foi álcool. Ele perguntou se o garoto estava bem. Essa é a chance dele. Deixe-o sair mais cedo ou mais tarde. O vampiro se perguntou como ele havia conseguido se esquivar. Ele não esperava que Sung Yun fosse tão rápida. Antes de comer, isso o aquecerá muito bem. O cara gritou para que ele saísse rapidamente e não voltasse mais. O vampiro diz que seu corpo é forte e que sua capacidade de recuperação é impressionante. Guy percebe que a diferença de força entre eles é muito grande. Não é uma refeição planejada, mas ele acha que vai ser deliciosa. Se o vampiro não fosse mexer com ele, ele já teria morrido há muito tempo. Ele não pode ficar sentado aqui sem fazer nada. O vampiro acha que precisa verificar seus ossos antes de comer. Sua resistência inútil havia terminado. Agora ele pagaria por tudo isso. Sung Yun achava que, se havia uma diferença de estilo, eles deveriam simplesmente morrer. O vampiro não sabia o que era aquilo. Uma ferramenta de magia de fogo? Será que ele a estava escondendo todo esse tempo? Enquanto estava caído no chão, ele viu o álcool se espalhando pelo chão e teve uma premonição. Ele achava que poderia virar a maré com essa. O vampiro disse que o cara é um maluco. Se o fogo grudar no chão, ele vai morrer queimado também. Deixe-o ir agora, um pedaço frágil de carne. Sung Yun lembrou que ele mesmo havia dito que seu corpo era forte e que sua capacidade de recuperação era boa. Já que ele queria tanto dar uma mordida, deixe-o experimentar a iguaria dura. Sung Yun está surpreso por ainda estar vivo nessa situação. O excesso de poder também pode ser um problema. Bem, pelo menos a missão de ajudar a pobre garota foi cumprida com sucesso. O sistema notificou que o avatar de Raiz morreu. O tempo para o avatar renascer é de 7 dias. Uma semana depois, Diana estava limpando os sapatos dos transeuntes na rua em troca de dinheiro. O homem colocou o dinheiro na mesa e agradeceu à moça. Diana precisa ganhar um bom dinheiro para alimentar seu irmão. De repente, alguém se aproximou por trás dela e perguntou se também poderia usar seus serviços. A garota se virou e respondeu que é claro que ela poderia se sentar aqui. Diana o abraçou. Seu tio havia realmente sobrevivido? Sung Yun disse que é claro que ele está vivo. Ele parece ser alguém que pode morrer assim? No entanto, isso é uma mentira. Desta vez o avatar realmente morreu.
Portanto, Diana definitivamente tinha tempo para se preocupar. O Avatar levou uma semana inteira para renascer. Seo-Yun criou um novo Avatar e o chamou de Raiz número 2. Características do objeto: aceleração. Observação especial: o terceiro Avatar é de An Sung-Yun. Ele estava com tanta pressa para chegar aqui que a garota provavelmente não perceberá que o cara é uma pessoa diferente, desde que a essência de sua alma seja a mesma de então. Então ela confia nele. Diana disse que ele não pode mais vir aqui. Os vampiros estarão procurando muito por ele. Sung-Yu respondeu que tudo bem, ele pode ir com calma, ele tem tudo sob controle. Com o imortal King Khan ao seu lado, os vampiros não são problema. Ele precisa esperar 10 dias para que a transmissão interdimensional esfrie. O cara não esperava que demorasse tanto, mas não foi nada demais. De repente, o morcego se transformou em um vampiro e agarrou o cara. O crédito é dele, não é? Os rastros da floresta que levam até aqui são óbvios. Sung-Yun não ganhou vida, o que os vampiros já haviam adivinhado. Um forasteiro fica sob a jurisdição de seu vampiro morto? Ele está sendo estrangulado, mas não consegue se controlar. Que tipo de poder é esse? Esse cara também é um monstro? O vampiro disse que não conseguia sentir a aura da magia negra, nem o sangue de seus parentes. O homem pergunta do que ele está falando. Sung-Yun não sabe em que tipo de problema está se metendo porque estava apenas dormindo. O vampiro perguntou, realmente não está entendendo? Sem pensar muito, ele mordeu seu pescoço. Nesse caso, ele perguntará novamente, mas mais devagar. O cara não pode mais mentir para ele. O sistema notificou que a filiação de espécie da entidade havia sido alterada para vampiro. Ele ganhou uma habilidade especial com o gênero, sangue menor. A habilidade de supercura mudou para regeneração. O vampiro perguntou, ele realmente não estava sujeito a um voto de desobediência? O cara não sabia qual era a pressão. Ele era a autoridade deles? Seu sangue grita que ela deve se submeter a esse vampiro supremo. O garoto respondeu ao Sr. Virak que era apenas um simples viajante. Felizmente, ele pode ignorá-la. O Mind Concentrator atua como uma espécie de filtro, filtrando o instinto de subjugação que vive em seu sangue. O Sr. Virak disse que parece ter cometido um erro. Diga a ele para segui-lo, pois há algo que precisam fazer. Isso é bom para o cara. Talvez ele possa acompanhar e obter algumas informações. O clã Varkozla é a sede do ramo Azantu. Os presentes se curvaram e cumprimentaram o Sr. Virak. As pessoas estavam falando sobre ele em todos os lugares. Quem é ele? O novo sangue ruim do Lord Virak? O que ele estava pensando ao concordar com um marginal desses? A garota vampira cumprimentou o garoto. Um novo sangue menor. Como era essa sensação depois de muito tempo? O nome dela é Rosilica. E qual é o nome dele? A primeira coisa que o cara pensou foi, quem é esse bêbado? Ele respondeu que seu nome era Heinz. A garota disse para não ser tão dura, eles são do mesmo sangue, certo? É um smoothie recém-espremido feito de sabe-se lá o que. Sung-Yun achou melhor beber para evitar suspeitas. Mesmo depois de passar pelo concentrador mental, ele sente muita sede de sangue. Beber é perigoso. É melhor bloquear o sabor e o cheiro e depois beber. Sung-Yun respondeu que era bom. Ele não era o tipo dela? Se o cara fosse humano, ela o teria sugado até o fim. Sung-Yun perguntou. Ela o chama de sangue inferior. O que isso significa? Rosilica perguntou se ele não sabia nada sobre as fileiras de vampiros. O sangue menor é como um título de cavaleiro entre os homens. Os puros sangues, como o Lord Virak, são nobres. Os chefes de clãs, conhecidos como Trebloas, pertencem à família real, e depois ao sangue sagrado, mas isso é apenas uma forma de fé. Seu progenitor é aquele a quem eles devem obedecer absolutamente. Lord Virak disse que, como todos já estavam reunidos, eles poderiam começar a trabalhar. Os fragmentos do rei imortal que estavam no juramento de desobediência foram roubados. O nome da garota é Pirita. Ela é uma vampira de sangue puro. Foi exposto que a última vez que ele estava indo para esta cidade, mas, em algum momento, ele desapareceu sem deixar rastros. O nome desse cara é Chapol. Ele também é um vampiro de sangue puro. Há uma chance de que eles já tenham entrado na cidade. Sung-Yun perguntou sobre os fragmentos do rei imortal. Rosilica ficou surpresa com o fato de o cara saber sobre eles. Os magos negros da aldeia vizinha estavam cultivando fragmentos de um rei imortal. Esses caras eram realmente um juramento desviante? A partir de hoje,
Cada um deles examinará as suas áreas designadas e informará imediatamente se encontrar algo suspeito. Rosilika disse que se ela andasse pela cidade durante o dia, sua pele queimaria. Sung-Yun disse que se sente fraco quando exposto à luz do sol. A garota disse que até mesmo a Lady Perita, de sangue puro, havia feito uma busca, então eles não podem ficar de braços cruzados. De qualquer forma, é incrível que o fragmento tenha desaparecido tão facilmente. Transferir seus fragmentos para cá foi um desperdício de esforço. Sung-Yun se perguntou por que ela disse que eles eram deles. O que a garota queria dizer com isso? Rosilika acredita que os magos das trevas se fundiriam com seus fragmentos após o cultivo. Sung-Yun percebeu que provavelmente havia apenas um sangue puro guardando seu fragmento no momento. O cara perguntou, ela sabe onde os fragmentos estão localizados? Rosilika apenas sorriu e disse, alguém como ela poderia saber disso? Sung-Yun decidiu abordar Diana com a mesma pergunta. Diana respondeu que parecia saber onde os fragmentos do Rei Imortal poderiam estar. Ela não tem certeza exatamente, pois já faz algum tempo, mas há cerca de um ano ela estava se certificando de que o túmulo estava limpo. Toda sexta-feira, os membros da Guilda Varkolak iam até lá. Eles visitavam a Câmara de Pedra, mas todas as vezes havia um odor fétido dentro da câmara. Sung-Yun achou que deveria definitivamente investigar esse lugar. O cara agradeceu pela informação interessante. Ele mesmo investigaria o caso e deixaria que eles ficassem de cabeça baixa. Diane disse que havia algo errado com ele, que estava com um cheiro diferente. Seu nariz nunca parece decepcioná-la. Sung-Yun decidiu mostrar a ela seus dentes. Ele mudou um pouco, mas isso não a afetará, ela pode ir com calma. Diana disse que ele ficaria doente e que o deixaria beber seu sangue. Mas deixe-o tomar um pouquinho, só um pouquinho, apenas 500 ml são permitidos. Sung-Yun acariciou a cabeça dela e disse que já bastava de desperdiçar o tempo dele. Deixe que ela lhe diga onde fica esse lugar. Enquanto isso, o Sr. Chapol lutou contra um mero mortal. O cara tem uma chance, se ele conseguir tocá-la, será poupado. Mas, infelizmente, não deu certo. O Lord Chapol pode controlar o sangue e o garoto está preso em sua teia. O senhor disse ao seu subordinado que aquilo era muito chato para ele. Faça com que ele limpe o lixo e traga alguém mais forte para o próximo sacrifício. De repente, vários esqueletos irromperam em seu meio. O Sr. Chapol não entendia de onde eles tinham vindo. O senhor gritou a todos os seus servos para protegê-lo, para que eles se livrassem daqueles esqueletos horríveis. A magia negra apareceu diante de seus olhos. O que era ele? O necromante do Wolf of Defiance? Como ele sabe sobre esse lugar? E o que ele realmente quer? Como ela não responderá às perguntas dele de forma gentil, elas fará para sua cabeça cortada. O Sr. Chapol destruiu vários esqueletos com sua onda de sangue. O necromante decidiu aprimorar seus esqueletos, tornando seus ossos mais afiados. Ele o atacou tanto por baixo quanto por cima. Parece que o feitiço é muito rápido e impossível de se esquivar. De repente, Sung-Yun apareceu e repeliu todas as baionetas, e o Sr. Chapol pensou que fossem reforços. O garoto informou que os seguidores do Sr. Virak já haviam se reunido do lado de fora. Ele veio primeiro para ajudá-lo. O Lorde respondeu que tudo bem, deixe-o ajudar, pois esse Demilish é forte o suficiente. Precisamos ganhar tempo para que os reforços cheguem. Mas, de repente, ele sentiu sangue sobre si e Sung-Yun decidiu comer seu sangue. A magia negra tomou conta de suas mãos. Parecia que ele e Demilish estavam envolvidos nisso. Mas como isso pôde acontecer? Ele disse ao cara para parar. Consumir o sangue de parentes é um pecado grave que obscurece a mente. Mas, infelizmente, isso não tem efeito em sua mente. Ele só queria herdar sua habilidade, a magia de sangue. Com sua nova habilidade, Sung-Yun conseguirá romper essa barreira de sangue. O necromante acha que não há tempo suficiente para isso. Então, nesse caso, ele não sofrerá e simplesmente o esmagará. Ele finalmente o encontrou, o segundo fragmento do Rei Imortal. O morto-vivo tentou possuí-la, mas infelizmente não conseguiu. Mesmo que se separe os pensamentos negativos com o centro da mente, nesse fragmento há muitos deles. Ele precisa da força mental de todos os clones que se concentraram em Hans. Ao ver essa névoa sinistra, o Sr. Virak percebeu que era tarde demais. Ele ordenou que todos se concentrassem no alvo e atirassem com as forças que restassem. Com um aceno de mão, o morto-vivo eliminou um deles. Virak sabe o que é essa silhueta. A habilidade de regeneração evoluiu para uma habilidade especial de imortalidade. Agora ele herdou uma habilidade especial chamada Conhecimento Proibido. Seu nome é Arshlish. Os meninos viram um incêndio na aldeia.
O que está acontecendo lá? O servo informou ao cavaleiro que o local ficava perto da cidade de Shanti. O homem ordenou que os cavalos dessem meia volta, pois deveriam retornar à catedral imediatamente. Ele deve relatar a aparição ao santo. É algum tipo de magia negra. Não se trata apenas de cinzas, é um sinal da ressurreição do rei dos monstros. O senhor virá que está chocado, agora 10 vezes mais forte. Propriedades especiais. Com o poder do fragmento do rei imortal, sua classificação aumentou e sua magia negra oculta aumentou. Enquanto a fonte não for destruída, ela renascerá infinitamente. Ele finalmente alcançou um entendimento completo da magia negra e herdou todos os segredos e conhecimentos. Lord Virak percebeu que havia compreendido a essência da magia negra. Será que esse era realmente o fim para eles? O delegado acha que eles precisam sair daqui agora. Mas ele não pode ir a nenhum outro lugar. A magia negra simplesmente o atravessou. Os mortos-vivos disseram que ele era definitivamente mais forte do que os outros puros sangues. Mas, no momento, ele não passa de um simples sugador de sangue. O Sr. Virak disse que ele tem um poder mágico tão grande. Será que ele absorveu completamente o fragmento? Como ele poderia fazer isso, suportar tanta raiva sozinho? O vampiro de Sung Yun apareceu atrás dele e disse que ele não estava sozinho. Sua essência combina com as condições e cresce. Habilidade especial. Linhagem sanguínea. Sangue inferior evoluído para uma linhagem de sangue puro. Agora que seu clone se tornou de raça pura, ele pode crescer ainda mais rápido ao absorver seus parentes. Rosilica perguntou a Lady Perita, o que elas deveriam fazer agora? A garota acha que, se ela estivesse aqui, eles seriam derrotados tão facilmente. Lady Perita disse que, mesmo que Lord Virak tenha sido derrotado, esse oponente não deve ser subestimado. Havia muita magia nos restos mortais, o oponente era muito forte. O sol está nascendo agora, eles precisam voltar para a base principal rapidamente e solicitar reforços. O homem acha que eles não podem segui-lo. Estúpidos bastardos vampiros, eles estavam agindo de forma tão arrogante e poderosa, mas foram destruídos em um instante. Não é fácil para ele confiar neles e segui-los. Hans ficou na cidade para lidar com os remanescentes de Varkolak. Então, Hans contratou um pequeno grupo de comerciantes. Ele saiu da cidade com Diana e seu irmão. Se polvilhado com uma quantidade generosa de pimenta, um bife especial é incluído. Os rapazes disseram que estava divinamente delicioso. O cara respondeu que eles eram bem-vindos para comer. Sung Yun pensou, eles estão tão felizes porque fugiram dessa cidade cheia de perigos. Ele perguntou sobre o fato de o tio deles ter uma loja em East Lapelas. A garota responde que sim, mas não tem certeza se o tio vai aceitá-los. Sung Yun acha que ela não deve se preocupar. Se não derem certo, ele pode simplesmente pagar uma grande pensão alimentícia. O rapaz se afeiçoou muito a elas, por isso está um pouco arrependido de se desfazer delas. Ele não consegue se lembrar da última vez que sentiu tais emoções. Ele sente que mudou muito desde que chegou aqui. A garota perguntou ansiosamente se ele estava bem. Ou ele está com pouco sangue. Sung Yun riu e disse que estava cheio. Ele comeu todos os vampiros que restavam na aldeia. Enquanto isso, Hans estava transformando seus cadáveres em mortos-vivos. Ele ordenou que eles se movessem mais rápido. Esse subespaço é incrivelmente conveniente, pois continua indefinidamente. As características do conhecimento proibido e da sabedoria maligna são uma combinação perfeita. Se ele fizer mais pesquisas, talvez consiga abrir o subespaço na Terra também. Ovor Varkozlo apareceu de repente e atingiu Hans com seu sangue mágico. O garoto perguntou a ele, ainda de férias na cidade deles? Será que ele não os subestima demais? Será que ele realmente pertence ao voto de desvio? Ovor Varkozlo é um vampiro de sangue verdadeiro. O morto-vivo acredita que, se o garoto pensa nele dessa forma, ele só pode ser grato a ele. Seu nome é Hans, um orgulhoso membro do Wolf of Defiance. O garoto disse que isso era mentira, pois o abrigo dele já havia sido atacado por outra pessoa e se transformado em uma ruína completa. Então foi ele quem roubou o fragmento do rei imortal e fugiu? Embora isso não importe mais, ele vai morrer aqui de qualquer maneira. Foi por pouco, mas Hans conseguiu se esquivar, pois um sangue verdadeiro não é um adversário fácil. Ovor disse que não o deixaria escapar tão facilmente. Os melhores feiticeiros de sangue de seu clã já haviam criado uma barreira. Sung Yun percebe que pode se libertar se tentar, mas precisa de tempo para se acostumar com seu novo poder. O rapaz disse que passaria o esfregaço e retiraria o fragmento pessoalmente. Portanto, ele só tem uma opção.
Os mortos-vivos disseram que ele era o Hans do voto desviante. Ele pode pensar que é a morte dele. Por enquanto, vou me afastar, mas irei atrás dele na próxima vez. Com a marca registrada do vilão, o cancelamento da chamada, ele decidiu fazer uma saída dramática. Os rapazes não entenderam nada do que ele tinha acabado de dizer, mas pareceu um pouco estranho. O Vor não sabia como tinha conseguido sair da barreira deles? De repente, um de seus homens foi atingido pela flecha de prata sagrada dos paladinos. O assessor informou ao Lorde que eles tinham um grande problema. A ordem dos paladinos da Igreja do Deus Supremo. Eles cercaram a tumba e estão se aproximando. Oh, o que diabos o maldito Lich fez? Ou será que foi por isso que ele ficou na cidade e os atrasou? No entanto, não importava para onde o bastardo fugisse, ele certamente o encontraria e o mataria. Sung Yun ficou muito feliz ao vê-lo. Hans disse que o cancelamento da chamada era apenas um código de trapaça.